Muito bom dia, dando continuidade aos devocionais sobre justiça do céu na terra, quando já falamos sobre opressão e também corrupção. Hoje o tema será a violência, firmes contra a violência. Salmos 12, versículo 5 diz: Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Neutralidade não condena a injustiça, ela gera omissão. Tiago 3 diz: O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Provérbios 29 e também Provérbios 3 diz assim: O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. A violência contra o pobre, o estrangeiro, o morador de rua, o deficiente, a mulher, a criança, ao idoso, a homossexuais, não é obra de ficção, é uma dura realidade. Toda obra de violência contra pessoas, animais e natureza é crime e é pecado. Quando falamos de ser contra a violência, não é ser contra a política, a polícia e as forças armadas. Somos pacíficos, pacificadores, mas não pacifistas políticos de ideologia ativista. Honramos a polícia, as forças armadas e sabemos que eles existem e foram constituídas na Bíblia e na sociedade moderna como instrumento de defesa, ordem e respeito. O mundo sem policiais é utopia. Nós vivemos num mundo caído pelo pecado e um dos mais comuns atos do pecado é a violência contra o próximo. Romanos 13 diz assim: Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Diz o texto de Romanos, capítulo 13. Tem uma frase que diz assim: quando você não pune o agressor, você premia a opressão e oprime a vítima. Mas, ao honrar os bons policiais, condenamos a todos que agem com violência, como foi o caso nos Estados Unidos do policial que sufocou até a morte um cidadão, que disse mais de 20 vezes: Não consigo respirar. Sob o joelho do policial americano, a agressão foi assistida por outros 3 policiais. Quem está do lado da paz está do lado de Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele disse: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Violência gera mais violência. Jesus disse em Mateus 26: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Somos instrumentos de paz. Romanos 6 diz: Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, e ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça. Cuidado com o ódio nas redes sociais. Fuja de extremistas ideológicos políticos na internet. Cuide de como fala e como reage. Deus nos manda cuidar
dos que estão sofrendo violência, mais diretamente os pobres, sem lar e com fome, os órfãos e viúvas, os imigrantes, os doentes e aflitos. Qual é o nosso dever como cristãos? Conscientizar, educar e denunciar toda espécie de violência social ou doméstica, porque é um mandamento de Deus. Lucas 6 diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Porque a realidade exige isso. Provérbios 3 diz: sempre que puder, ajude os necessitados. Porque precisamos ser como Jesus. Lucas 23, Jesus disse a um dos ladrões na cruz: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Não existe cristianismo do nosso jeito. Somos cristãos porque seguimos o jeito de Jesus. Qual é a nossa missão? Sermos iguais a Jesus neste mundo. Irineu de Lyon, se referindo a Jesus, disse: ele se tornou o que somos para nos tornarmos o que ele é. Quero concluir lendo o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, que diz: afaste-se do mal e faça o bem, porque a paz é perseverança. Precisamos nos afastar do mal e fazer o bem, e buscar a paz com muita perseverança na nossa vida. Portanto, vamos permanecer firmes contra a violência, esperando justiça do céu na terra, pois está escrito em Romanos 1,18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Deus nos abençoe. Amém.